Bem-vindo ao canal Escatológico. A maioria dos cristãos, concorda que a obra de regeneração de Deus é uma obra da graça, uma obra de graça, independentemente dos feitos humanos, independentemente do caráter da pessoa, A questão principal aqui é se essa graça é irresistível ou não. É possível para uma pessoa receber a graça da regeneração e ainda assim não vir à fé, não ir até Cristo? Pergunto novamente, é possível para uma pessoa receber a graça da regeneração e ainda assim não ir até Cristo? Não ter fé em Cristo? Bom, a nossa resposta, o que esse canal sempre defendeu, é a posição que para nós é a posição ensinada por Cristo. E é o ensino do próprio Jesus e que foi apelidado de calvinismo. Então, o calvinista, se quiserem me rotular calvinista, que rotulem, isso não tem nenhum problema. Então, assim como sou calvinista, sou terraplanista, sou dispensacionalista. Então, o calvinista responde essa pergunta com um enfático não. Não é possível a pessoa receber a graça da regeneração e não ir a Cristo. Isso é uma incongruência. O termo graça irresistível é ambíguo. Os calvinistas todos creem que o homem pode resistir à graça de Deus, e eles determinantemente o fazem. A pergunta correta é: pode a graça da regeneração falhar em cumprir o seu propósito? Lembre-se do seguinte: pessoas espiritualmente mortas, elas ainda são biologicamente vivas. Nesse caso, elas ainda têm uma vontade que não é inclinada para Deus. E elas farão tudo ao seu alcance para resistir à graça de Deus. Tomemos como exemplo a história do próprio Israel. A palavra nos ensina que a história de Israel é a história de um povo de coração duro e cerviz dura, que repetidamente resistia e resistiu à graça de Deus. A graça de Deus é resistível no sentido em que podemos resistir a ela e o fazemos. Ela é irresistível no sentido em que alcança seu propósito e ela produz o efeito desejado por Deus. Então, muitos teólogos preferem o termo graça eficaz ao invés de graça irresistível. Essa é a graça da regeneração. Na regeneração, se você não sabe o que é regeneração, a regeneração é quando Deus cria em nós um desejo por Ele. Mas, entretanto, quando tivermos esse desejo plantado em nós, continuaremos a funcionar como sempre temos funcionado, fazendo nossas escolhas de acordo com a motivação mais forte do momento. Se Deus nos dá um desejo por Cristo, agiremos de acordo com esse desejo. Muito certamente escolheremos o objeto desse desejo. Escolheremos Cristo. Quando Deus nos faz espiritualmente vivos, nos tornamos espiritualmente vivos. Não é meramente a oportunidade de nos tornarmos espiritualmente vivos que Deus cria. Ele cria vida espiritual dentro de nós. Quando Ele chama alguma coisa à existência, isso vem à existência e ponto final. Portanto, devemos entender que esse chamado interior de Deus, ele é tão poderoso e efetivo quanto o seu chamado para criar o mundo. Deus não convidou o mundo à existência. Através de um mandamento divino, Ele disse: haja luz, e houve luz. E a sua palavra foi eficaz para criar vida. Poderia Lázaro, ele ser mantido no túmulo após a ordem de Jesus? Ele disse: Lázaro, vem para fora.
E o que aconteceu naquele momento? O Evangelho nos escreve que ele irrompeu a mortalha, as suas vestes mortuárias, e saiu do túmulo. Portanto, quando Deus cria, ele exercita um poder que só ele possui. Somente Deus tem esse poder de trazer alguma coisa do nada e vida da morte. O calvinismo não ensina e jamais ensinou que Deus traz pessoas esperneando e gritando para o reino, ou que excluiu alguém que quisesse estar lá. Lembre-se de que o ponto principal da doutrina reformada da predestinação está no ensino bíblico da morte espiritual do homem. Isso está escrito na palavra de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Tente beliscar um morto. Dê um tapa na cara de um morto. Cuspa na cara de um morto. Faça qualquer coisa, certo? Diante de um corpo morto e inerte. Ele vai permanecer morto e inerte. Não vai ter nenhuma reação. O homem natural não quer Cristo. Ele só vai querer Cristo se Deus plantar um desejo por Cristo em seu coração. Isso que é ensinado. O ser humano, por ele mesmo, ele não quer Deus. Jamais vai querer compreender os mistérios de Cristo. Agora, uma vez que esse desejo estiver implantado, aqueles que vêm a Cristo não vêm esperneando, e gritando contra a sua vontade. Eles vêm porque simplesmente querem vir. Eles agora desejam Jesus. Eles correm para o Salvador. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está escrito no Evangelho. Então, podemos dizer que toda a questão da graça irresistível é que o Salvador Jesus agora é visto em sua irresistível doçura. Porque a graça irresistível provoca um renascimento. Ele vivifica a pessoa para a vida espiritual. Então, até mesmo a própria palavra de Deus começa a ter sentido. Pessoas mortas espiritualmente podem ler isso aqui 1 milhão de vezes. E a fé não ser implantada no coração delas. Apenas o Espírito de Deus pode dar sentido às palavras que estão aqui escritas. Portanto, Jesus Cristo é irresistível para aqueles que foram feitos vivos para as coisas de Deus, que foram vivificados. Toda alma cujo coração bate com a vida de Deus dentro de si, anseia pelo Cristo vivo. Todos aqueles que o Pai der a Cristo irão até Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, Olha só, mais uma coisa bem importante aqui, É por isso que isso aqui é importante, pessoal, Você compreender a realidade onde você se encontra. Vamos sempre ter que abordar esse tema, queira você ou não, certo? Porque eu desci do céu, certo? Existe um ponto de referência. Cristo acima de nós, Então, se você lê isso aqui e acha que ele veio de outra dimensão, ou em um disco voador, meu amigo? Comece a crer na palavra. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Qual é a vontade de Deus? Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Está aqui. Eu não estou inventando, não, estou lendo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, porque Deus o vivificou, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, leia aí João 6,36, João 6,37 até João 6,40. É isso. E ele falou para os fariseus também: porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo, porque não
tinham o toque do Espírito Santo. Para tanto, entenderam? O termo graça efetiva pode ajudar a evitar alguma confusão. Graça efetiva é a graça que torna efetivo o que Deus deseja. Nossa salvação vem do Senhor. Está escrito isso no livro de Jonas. A salvação vem do Senhor. Ele é aquele que nos regenera. Aquele que ele regenera vem a Cristo. Sem regeneração, ninguém jamais irá a Cristo. Com regeneração, ninguém jamais o rejeitará. A graça salvadora de Deus efetua aquilo que ele quer efetuar através dela. E só aquilo que ele deseja vai acontecer. Fica a dica.